Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu de Pan-Aram e irmã de Labão, o arameu. Isaque implorou ao Senhor por uma mulher, porque ela era estéril. O Senhor o ouviu e sua mulher Rebeca ficou grávida. Ora, as crianças lutavam dentro dela e ela dizia: Se é assim, para que viver? Foi então consultar o Senhor e o Senhor lhe disse: Há duas nações em teu seio, dois povos saindo de ti se separarão. Um povo dominará um povo. O mais velho servirá ao mais novo. Quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Saiu o primeiro. Era ruivo e peludo como um manto de pelos. Foi chamado Esaú. Em seguida saiu seu irmão, e sua mão segurava o calcanhar de Esaú. Foi chamado Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles nasceram. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se hábil caçador, correndo a estepe. Jacó era homem tranquilo, morando sobre tendas. Isaque preferia Esaú, porque apreciava a caça, mas Rebeca preferia Jacó. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos ilumine com a luz e a graça do seu Espírito, para que possamos voltar os nossos corações e as nossas mentes à sua palavra e mergulharmos mais profundamente no conhecimento, na disposição ao Espírito de Deus que nos ilumina para compreendermos e nos aprofundarmos nessa palavra. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa Vamos noite. então retomando as nossas formações, lembramos de desligar os microfones para facilitar para não ter nenhuma interferência. Caso queiram fazer as perguntas, hoje a chefa voltou para a honra e glória do Senhor, então a Thalita está aí e ela vai anotando ou do chat ou é só mandar que ela já anota e no final a gente se acerta, para que a gente possa seguir mais em paz. Deixa eu só mandar essa mensagem aqui que está faltando. Aqui e aqui. Então, nós trabalhamos até o Gênesis, até a história de Abraão, né? O sacrifício, o nascimento, a partir do nascimento de Isaac, nós paramos aí no capítulo 20. É interessante, como eu já dizia, finalizava o encontro com vocês há 15 dias atrás, é interessante que entre
Abraão e Jacó, existe esse capítulo, esse intermédio que é Isaac. Abraão representa aí esse povo que vem de Ur dos caldeus, que é um povo nômade. Jacó tem uma tradição muito mais sedentária, né? Já é um criador de rebanhos local, não é uma pessoa que vive andando aqui ou acolá. Então, possivelmente, nós estamos falando de duas gerações ou de dois povos diferentes que se unem para constituir este povo. É claro, como eu já disse na última aula, muitas são as teorias, e elas são teorias, elas não são realmente história, porque nós não temos o vestígio dessa história. Mas uma coisa é bastante interessante, né? Nós percebemos que as histórias não têm muita continuidade. A continuidade passa por uma passagem. Tem uma história de Abraão, uma passagem que é Isaac e a história de Jacó. Né? E todos eles são unidos por esse vínculo de Isaac, que é uma figura aí bastante singela no conjunto do texto. Né? Mas antes de entrarmos mais propriamente em Isaac, lembremos que o nascimento de Isaac é fruto de um milagre, né? É Deus que concede a Sarai a graça de gerar o filho, né? Isaac vai nascer aí no capítulo 21, que nós vamos ter o nascimento de Isaac, que vai nascer de Sara. Ela já tinha uma idade bastante avançada e deu à luz a Isaac. Isaac vai ser, então, aquele que herdará a descendência de Abraão. Ele traz aí uma marca diferente de todos os outros filhos de Abraão. Além de Ismael, Abraão teve outros filhos, mas esse Isaac, ele vai representar o caminho dessa promessa. E aqui nós precisamos nos ligar bastante, tá? O fio condutor que nos une como cristãos a Abraão é a promessa feita. Ele vai constituir um povo e esse povo será o povo do Senhor. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É aí que vai assentar exatamente essa promessa. E é nesta promessa que se consolida a fé neste Senhor. Logo depois do nascimento de Isaac, começa o problema com Ismael. A mesma Sara que deu a escrava a Abraão para gerar um filho, já que ela não podia, é a mesma escrava que vai mandar Abraão dispensar o seu filho, vai mandar Abraão mandar embora Agar com Ismael. E aí nós vamos lembrar daquele bonito relato que Agar clama ao Senhor e Deus a protege seu filho, e é daí que se acredita ter surgido, como vai dizer a Sagrada Escritura, a raça dos árabes. Né? A tradição árabe assume para si que eles são ismaelitas, ou seja, eles são descendentes de Ismael. Mas isso tudo tem aí uma intersecção de povos muito grande, né? Isso veio principalmente depois depois que Mohammed constitui aí uma nova religião e fundamenta essa nova religião em Abraão, porque eles também são monoteístas, os islâmicos, e estão fundados sobre a lei de Abraão, também estão nessa promessa de Abraão. Então, aí que vem que eles são filhos de Abraão diretamente vindo de Ismael. Né? Então, Ismael foi expulso,
Logo que Ismael é expulso, aparece o grande capítulo 22 de Gênesis. Entra aí um dos capítulos principais do livro todo, se nós formos falar, de elencarmos aí alguns textos muito importantes no Gênesis, está o capítulo 22 de Isaac, o sacrifício de Isaac. Por que que esse capítulo é importante? Porque é exatamente ali que Deus vai usar daquilo que é próprio da cultura caldeia, o sacrifício humano, para firmar esta aliança com Abraão. Se lá, no princípio, os animais partidos ao meio, é Deus quem passa por entre o sacrifício como um luzeiro, cá no monte Javé-Irê, Deus pede a Abraão que confirme através do sacrifício do seu filho. E Abraão sobe o monte para sacrificar o seu filho. Olha só o comecinho do texto. Depois desses acontecimentos, depois que Ismael é expulso, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: toma teu filho, teu único, que amas Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão não pergunta, não hesita, não questiona. Abraão, diz o texto, Abraão se levantou cedo, selou o jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Pronto. Ele rachou a lenha para o holocausto e se pôs ao caminho onde Deus havia lhe indicado. E aí a primeira pergunta que talvez surge na cabeça de vocês é assim: como que Abraão aceitou tudo isso de uma forma tão passiva assim? Que pai mais leniente. Se fosse a Sara, não permitia que isso acontecesse. Não ia deixar de jeito nenhum que alguém fizesse mal para o menino. Nós não podemos esquecer do caminho, meus irmãos e irmãs. Deus está fazendo um caminho com Abraão. E Abraão consegue reconhecer neste Deus uma presença salvadora que ele ainda não tinha visto. Ele não reconhece em Deus um amiguinho que eu encontrei na esquina. Ele conversou com Deus frente a frente. Ele viu o sinal de Deus se realizar. Ele acreditou na promessa de Deus. E por que que Deus não estaria no lado dele naquele momento? Por que que ele fecharia os ouvidos e os olhos ao pedido do Senhor? Por que ele questionaria o Senhor por tudo que iria acontecer? Ele não questiona. E a frase dele, né, quando Isaac pergunta, meu pai, ele respondeu, sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou ele. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois foram-se juntos. Ou seja, Abraão sabia qual era o pedido. Mas ele não confiava nele, ele confiava no Senhor. Essa é uma marca bastante diferente e fundante quando nós falamos da promessa de Deus. Porque a promessa de Deus não está alicerçada em alguém que não crê, mas está alicerçada em alguém que crê, que professa e que acredita: o Senhor está comigo. E vai. E vai para fazer a oferta como Deus pediu. Ora, foi Deus quem concedeu o filho? Se Deus concedeu aquele na velhice, não poderia conceder outro? Poderia. Então, é preciso estarmos atentos que o texto ou a história
de Abraão finaliza exatamente com esse grande sinal da sua aliança com Deus, uma aliança de fé, um vínculo estreito com esse Deus. E esta aliança de fé é que vai solidificar a fé que nós temos, a fé que Jesus vai incentivar e que Jesus vai falar e que Jesus vai nos dizer da importância no Novo Testamento de voltarmos a Abraão. Porque é interessante, né? Os judeus voltam muito a Moisés. E Jesus vai falar: é preciso voltar a Abraão. Ele é o nosso pai na fé. Bem, seguido aí, nós vamos ter o casamento de Isaac com Rebeca. Isaac se une não a uma mulher das filhas ali, né? Ela não quer uma filha dos cananeus, mas ela vai buscar entre os parentes uma esposa para o seu filho. E vai chegar então a Rebeca, que chega montada num cavalo e logo Isaac se encanta por ela, né? Faz parte da parentela. Né? E, e eles vão construir juntos esse caminho de vida, né? A Rebeca vem e vai encontrar graça, né? E vai encontrar o encanto de Isaac, e Isaac vai se deixar conquistar por ela. Depois, no verso 25, vai ter a morte de Abraão, também um relato sobre a descendência de Ismael, né? Como que vai se construir essa descendência, né? Como será esses primogênitos, os filhos de Ismael, e como vai se constituir aí todo um ciclo de descendentes de Ismael. Aí nós vamos fechar o ciclo de Isaac e vamos entrar no ciclo de Esaú. Por isso que eu falei para vocês que Isaac é um ser de passagem de um texto para outro texto. Esaú e Jacó, e da passagem de Abraão para Esaú e Jacó, e de Jacó vai nascer outro povo, que esse vai se somar no povo de Deus. Um povo que herda a promessa e um povo que vai viver agora e vai se constituir como um grande povo. Abraão tem a promessa, Jacó tem a fé e os filhos para constituir esse grande povo. Como nós lemos no texto, os dois nascem, os dois guerreiam dentro da barriga, e o Esaú nasce antes do Jacó. E nessa disputa entre um povo sedentário que vivia na tenda e um povo caçador, que é o Esaú e o Jacó, quem vence é o Jacó. E aí surge uma figura interessante. Por que que o Jacó vence? Pela intervenção de Rebeca, uma mulher surgindo aí no meio do caminho. Nós tivemos Sara, nós tivemos Agar, nós tivemos tantas outras, e agora nós temos Rebeca. Rebeca é aquela que ajudará Jacó a enganar Isaac, né? Que dará esse passo. E a diferença entre os dois é que o Jacó reconhecia o valor da progenitura e o Esaú não. O Esaú era um guerreiro, era um homem bruto, ele não tinha muito tato para essas coisas pequenas, vamos dizer assim, para essas coisas mais tradicionais. E é assim que ele vende a primogenitura dele por um prato de sopa, né? Vende por um prato de lentilhas que Isaac tinha feito. E como ele vai se arrepender, o Isaac e a Rebeca o Jacó e a Rebeca vão enganar o Isaac, né? Vão vestir um couro de pelo nele, no braço, e aí o Isaac vai reconhecer por esses pelos, e a partir daí
ele dará a progenitura ao Isaac, ao Jacó. E assim o Jacó vai constituir aí essa nova história e essa nova construção que será a descendência de Jacó, né, que herdará todo esse processo. Vejam o capítulo 27, começando no verso 1. Isaac tornou-se velho e seus olhos enfraqueceram, a ponto de não mais enxergar. Ele chamou seu filho mais velho, Esaú, e disse: sim, ele retornou. Vê, estou velho e não conheço o dia nem a morte. Agora toma tuas armas, tua aljava e teu arco, sai ao campo e apanha-me uma caça. Faz-me um bom prato, como eu gosto, e traze-me, a fim de que eu coma e minha alma te abençoe antes que eu morra. Rebeca ouviu tudo isso. Esaú foi para o campo apanhar a caça. Enquanto isso, Rebeca disse ao seu filho: ouvi teu pai dizer que ao teu irmão: traze-me uma caça e faze-me um bom prato. E eu comerei e te abençoarei. Agora ouve-me. Faze-me como te ordeno. Vai no rebanho e traz-me de lá 2 belos cabritos. Prepararei para o teu pai um bom prato como ele gosta. Tu o apresentarás e teu pai lhe comerá, a fim de que te abençoe antes que morra. Jacó disse à sua mãe: vê, meu irmão Esaú é peludo e eu não tenho pele, e eu tenho a pele muito lisa. Talvez meu pai me apalpe e verá que zombei dele e atrairei sobre mim a maldição e não a bênção. Mas sua mãe lhe respondeu: caia sobre mim sua maldição, meu filho. Obedece-me, vai e traze-me os cabritos. Ele foi buscá-lo e trouxe. A bênção é um tema complexo aqui, né? Porque a bênção e a maldição vão surgir de um processo de enganação. A maldição não vai se dar e vai se dar a bênção. Mas a bênção é uma bênção que foi enganada. E Deus vai abençoar o seu filho. E Isaac vai abençoar o seu filho. Vai dizer que o seu filho é o odor como de um campo fértil que o Senhor abençoou, que Deus te deu o orvalho do céu e as gorduras da terra, trigo e vinho em abundância, que os povos te sirvam, que as nações se prostrem diante de ti. Sê um senhor para teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito seja quem te abençoar. Então, Isaac abençoou Jacó. E Jacó herdou esta, esta bênção, e essa bênção ela tem um valor de seguir a descendência. Então, por isso que quando nós ouvimos aí falar de alguns temas espinhosos no meio desse caminho do povo de Israel, uma das coisas interessantes é que esses caminhos humanos que vão sendo narrados, eles não suplantam a graça. Não é porque houve uma mentira que se quebra todo o caminho da graça. Há uma graça que se encontra ali nesse momento. Então, mesmo Jacó tendo mentido, Deus o abençoou porque Isaac o abençoou. E se abençoou ele, é ele que é o portador da bênção, e não mais o Esaú. Tanto que o Esaú vai querer que o pai o abençoe de novo. E o pai não vai abençoá-lo. Por quê? Porque já concedeu a bênção a Jacó. E ele é que vai seguir essa descendência, e Esaú vai seguir num outro caminho. Então, o caminho vai sendo construído dessa história de Israel, né? É muito interessante, Deus se embrenha na existência humana. Deus se embrenha nessa realidade humana.
E aí, Jacó, nós vamos entrar na história de Jacó. Eu acho muito interessante, é o texto que eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, é o casamento de Jacó com Lia e com Raquel. É uma não amada e a outra a amada. A Rebeca não quer que os filhos dela, que o Jacó, se case com nenhuma das filhas que estão ali ao redor. Então ele vai mandar Isaac, vai mandar Jacó para a casa de Labão para buscar uma esposa. Da onde veio Rebeca. Então, da onde veio Rebeca, irá agora ele buscar uma. Só que ele não espera ela vir como esperou Isaac. Ele vai até lá. Abraão era um povo nômade, Isaac não. Isaac é um povo fixo. E Jacó vai retornar à tradição daquilo que seria a tradição da sua mãe. E vai à casa de Labão procurar, então, uma esposa para si, né? Um filho de Batuel, né? Dos arameus, para que seja esposa de Jacó. Quando Jacó se põe a caminho, lá para o Oriente, eis que diante do poço, junto ao qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelha, era nesse poço que se dava a beber aos rebanhos. Mas a pedra que tapava a boca do poço era grande. Quando todos os rebanhos estavam lá reunidos, removia-se a pedra do poço e dava-se de beber ao rebanho. Jacó perguntou aos pastores: Meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: Nós somos de Harã. E ele disse: Conheceis Labão, filho de Nacor? Nós o conhecemos, respondeu ele. Ele vai bem? Responderam: Vai bem. E eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. Jacó disse: É ainda pleno dia, não é o momento de recolher o rebanho. Dá de beber aos animais e retornai à pastagem. Mas eles responderam: Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos e que se retire a pedra da boca do poço. Então nós daremos de beber ao rebanho. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois caiu em soluços. Contou a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu para informar o seu pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o nos braços e cobriu de beijos, conduzindo à sua casa. E Jacó contou toda a sua história. Então Labão disse: Sim, tu és osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então Labão disse a Jacó: Por seres meu parente, irás servir-me de graça? Indica-me qual deve ser teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram ternos, mas de Raquel tinham um belo porte e belo rosto. E Jacó amou Raquel. Ele respondeu: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão disse: Melhor dá-la a ti do que a um estrangeiro. E aí nós vamos lembrar da história que o Jacó vai servir por 7 anos e na hora de receber a filha, em vez de Labão dar Raquel, ele dá Lia, que era não amada, a que ele não queria. E aí Jacó vai decidir trabalhar então mais 7 anos para levar também Raquel. Essa imagem de Raquel e Lia é bem interessante,
porque os filhos vêm de Lia. Raquel não tem filhos. E há sempre. Os padres da igreja gostam de fazer um jogo entre o nome das duas, entre aquilo que Deus concede a cada uma, né? A, a Lia vai gerar a maioria dos filhos de Jacó. Raquel vai gerar Benjamim e José, Benjamim e Efraim, os mais novos. E Lia vai gerar todos os outros, Judá e todos os filhos de Jacó. E uma vai sempre estar em desequilíbrio com a outra, né? Nunca vai conseguir as duas entrarem em paz. A única coisa que diferencia as duas irmãs é que Jacó ama uma só. E aquela que ele ama é a que vai ser a descendência torta, né? Porque é a que vai levar o que é o filho mais inteligente, que é José, né? O filho mais amado, que nasceu na velhice. E esta descendência é a descendência que vai seguir um outro caminho, porque quem que vai vender José? Os filhos de Elia, daquela que não é amada. Então, a ideia da amada e da não amada é a ideia daqueles que seguem retamente o Senhor e daqueles que não seguem retamente o Senhor. E esse desequilíbrio vai sempre existir entre o povo de Israel. Porque nunca nos esqueçamos, Judá não é filho de Raquel, Judá é filho de Lia. E Lia é a que não é amada. O norte do país é que tem a descendência daqueles que são amados. A Samaria é formada por um dos filhos de Jacó, que é filho de Raquel. É uma história que marca aí essa construção de um povo baseado numa tradição totalmente diferente daquela que nos vem de Abraão. Se Abraão, a história é com as concubinas, em Jacó, a história é com as duas irmãs. Né? No verso 20, nós vamos ter aí várias histórias que relacionam entre Jacó e o seu sogro, quando ele gera as ovelhas, ele engana o sogro, né? Ele forma as ovelhas para ele, né? Que são do interesse dele. E tem um fato interessante que uma noite Jacó se encontra com Deus, que é o capítulo 32, os versos de 23 a 33. Jacó se encontra com Deus e esse Deus vem para lutar com ele, para tentar dominá-lo. E Jacó é forte, né? Jacó luta, guerreia com esse Deus e não quer deixá-lo ir. E ele domina Jacó quando ele toca na coxa de Jacó e vai deslocar o músculo da coxa. E Jacó vai se tornar Israel exatamente porque é aquele que lutou com Deus, que passou aquela noite em luta com Deus. Os patriarcas vão trazer sempre essa marca. Que marca? Abraão que falava com Deus, Jacó que vai se encontrar com Deus em sonhos, quer nesta luta, quer no sonho da escada, quer na organização das ovelhas brancas e pretas, para que ele possa ter o seu rebanho. Então, ele é enganado pelo sogro e ele engana o sogro e usa da inteligência que Deus lhe concedeu para formar o seu rebanho. Então, quando ele sai da casa de Labão, ele leva as duas filhas e o rebanho, né, e ele conquista aí já um caminho de vida, ganhando em cima do seu sogro, que tentava enganá-lo, né? Mas vai ser, de modo especial, na construção dos filhos
de Jacó que nós vamos constituir aí a grande construção das tribos de Israel, né? O capítulo 35, o verso 22. Os filhos de Jacó foram em número de 12. Os filhos de Lia então são Jacó, o primogênito de Jacó, que é Ruben, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zabulon. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bala, a serva de Raquel, Dan e Neftali. Os filhos de Zelfa, a serva de Lia, Gade e Asser. Esses são os filhos de Jacó em Padã Arã. Então são Ruben, Simeão, Levi, Judá e Isacar e Zabulon de Lia, metade deles. José e Benjamim de Raquel. De Bala nasceu Dan e Neftali. E de Selfa nasceu Gade e Asser. Só para a gente já antecipar, Gade e Asser, Dan e Neftali são as terras que estão na Transjordânia, que nunca constituirão Israel, que na divisão já mostra que são as filhas, a descendência de Jacó, que é a descendência da escrava. Dentro de Israel estão essas outras tribos. A Levi não tem tribo, e José tem tribo, Benjamim tem tribo, os outros têm. O único que não tem tribo é Levi, que Levi vai ser cuidado por todos. Depois aí nós vamos ter um conjunto de descendências que vão sendo narrados, de como vão se construindo essas descendências todas, até chegarmos a uma outra história que se soma a todas essas. Então, nós já falamos de Abraão, Isaac, que está nesse meio, nós falamos de Jacó, e agora vai surgir uma outra figura que vai levar todo esse povo para o Egito. Quem é essa figura? José. Por que é José? Primeiro, não nos esqueçamos, José é o filho mais querido. E por que ele é o filho mais querido? Ele é o filho mais querido porque ele é o primeiro filho de Raquel. Raquel teve 2, José e Benjamim. São os 2 filhos mais novos de Jacó. E o José era bastante protegido porque ele era o filho da amada. São os 2 que vão ser perseguidos, né? O José e o Benjamim. E o José tinha realmente privilégios, né? Ele era um homem mais iluminado. Então, nós vamos ver surgir aqui uma outra descendência, a descendência que vai estar ligado ao Egito. Então, como nós levamos esse povo de Deus para o Egito? Vai ser a história de José. A história de José, então, vai marcar a justificativa desse povo que agora é sedentário, que já está na terra, lembremos disso, tá? Abraão chegou na terra prometida e Jacó estava na terra prometida. Eles saem daquela terra para depois voltar. Então, é importante lembrarmos dessa história, né? O povo vai ao Egito e volta do Egito. E esta marca da volta do Egito é realmente a marca que vai constituir esse povo. O José é um texto bastante conhecido, ele vai ser vendido por inveja. Eles queriam matá-lo, aí seu irmão Rubem não deixa matar e decidem então vender José. E dizem que ele morreu. O Jacó vai ficar muito triste com tudo isso, né? Mas o José, quando chega no Egito, vai se tornar aí o grande
guardião, o grande sinal daquele que tem um vínculo com Deus. Novamente, um homem que sonha. Agora, nesse intermédio, o capítulo 38 traz uma história bem interessante e enigmática. Surge uma mulher chamada Tamar. Vocês não precisam abrir, mas quando Mateus fala da genealogia de Jesus, de onde veio Jesus, ele vai dizer assim, quer ver? No meio aqui da história, tá aqui, ó. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Mas o que essa Tamar está fazendo aqui no meio? Então vamos lá. Capítulo 38. Aconteceu que neste tempo, ou seja, já tinham vendido José, Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odelom, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Ela concebeu e gerou um filho chamado Rer. Outra vez ela concebeu e gerou um filho e chamou de Onã. Ainda outra vez concebeu outro filho que chamou de Sela. Ela se chamava em Cassim quando se teve. Ela se achava em Cassim quando o teve. Judá tomou uma mulher para o seu primogênito Rer. Ela se chamava Tamar. Mas o primogênito de Judá, desagradou ao Senhor, que o fez morrer. Então Judá disse a Onã: vai a mulher do teu irmão e cumpre com ela teu dever de cunhado e suscita uma posteridade para o seu irmão. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, e cada vez que se unia a mulher de teu irmão, derramava por terra para não dar uma posteridade ao teu irmão. Ou seja, na relação sexual, ele não ejaculava dentro da mulher exatamente para não gerar um filho, porque ele queria gerar uma descendência para si. O que ele fazia desagradou o Senhor, que também o fez morrer. Então Judá disse à sua nora, Tamar, volta para a casa do teu pai como viúva e espera que cresça o meu filho Sela. Ele dizia consigo, não convém que ele morra como seus irmãos. Tamar voltou para a casa de seu pai. Passaram muitos dias e a filha de Suê, a mulher de Judá, morreu. Quando Judá ficou consolado, subiu a Tanã, ele e Ira, seu amigo de Odola, para a tosquia das ovelhas. Comunicaram a Tamar, eis que foi-lhe dito, teu sogro sobe para Tanã para tosquear as ovelhas. Então ela deixou suas roupas de viúva, cobriu-se com véu e sentou-se na entrada de Enaim, que está no caminho de Tanã. Ela viu que Sela já era grande e ela não lhe fora dado como mulher, ou seja, Judá sabia que o filho estava pronto para gerar descendência e não deu. Então tinha algum problema. Vendo-a, Jesus tomou-a como prostituta, ou seja, ela não estava mais vestida de viúva, então não era a mesma Tamar que ele conhecia. Pois ela cobrira o rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e deixe-me ir contigo. Ele não sabia que era sua nora. Que me dará se ires contigo? Ele respondeu, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Mas ela replicou, sim, se me deres um penhor até que o mandes. Ele perguntou, que penhor te darei? Ela disse, o teu selo com teu cordão e teu cajado. Bem, os dois se deitaram e depois Judá vai mandar o cabrito para pagar, mas ela não devolveu as coisas porque não existia prostituta ali. Então, ele não achou, o amigo de Judá não achou a prostituta.
Bem, diz o texto: cerca de 3 meses depois, foi dito a Judá: tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida, ou seja, ela apareceu grávida. Se ela apareceu grávida, ela prostituiu-se. E está grávida por causa de sua má conduta. Então Jordão ordenou: tirai-a fora e seja queimada viva. Quando a agarraram, ela mandou dizer ao seu sogro: estou grávida do homem a quem pertence isto. Reconhece de quem pertence esse selo, este cordão, este cajado? Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu. Portanto, não lhe dei meu filho Sela, e não teve mais relação com ela. Quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos em seu seio. Durante o parto, um deles estendeu a mão e a parteira, tomando-lhe, atalhou um fio escarlate. Foi este que saiu primeiro. Mas aconteceu que ele retirou a mão e foi seu irmão quem saiu. Então ela disse: que brecha te abristes? E o chamaram de Farés. Em seguida, saiu teu irmão, que tinha o fio escarlate, que se chamava Zara. A descendência, eu só quis tocar nesse texto, porque muitas vezes a gente volta à ideia de que a descendência é pura, é santa, sem nenhum erro. Vejam o caminho torto da descendência de Israel. Né? Voltamos lá ao texto de Mateus. Um minutinho só, tá aqui. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, então Judá é o primogênito, e seus irmãos. Judá gerou Farés, e Farés é filho de quem? Não é filho de Judá com a sua esposa, é filho de Judá com a nora, Tamar. Ou seja, a Tamar, no real, ela não é prostituta. A Tamar, ela fez justiça, porque ela tinha o direito de ter tido filho com o filho de Judá. E Judá não deu. Então, ela usou da sua inteligência para conseguir a sua descendência. E a descendência dela é a descendência que vai entrar no povo de Israel. Por isso que, se você for entre as mulheres que estão lá do lado de Nossa Senhora no santuário de Aparecida, lá está Tamar, como uma das mulheres, das santas mulheres da Bíblia, porque é uma mulher que usou da inteligência e da justiça, por mais que ela se fantasiou de prostituta, mesmo não sendo prostituta. Né? Então, eu só quis trazer esse texto porque eu acho importante a gente perceber que a Sagrada Escritura traz essas nuances que muitas vezes a gente perde, até por não conhecer o texto, mas por achar por muitas vezes se constituir de um puritanismo que não era presente. E uma outra questão que é bem interessante, né? Nós sabemos que desde o tempo mais antigo, as mulheres eram de uma esperteza para driblar os homens que não tinha, que até hoje elas são caprichadas nisso, né? Elas são de uma agilidade e de uma beleza nesse poder de conquistar aquilo que deseja, né? E Tamar usa isso não para o errado, Tamar usa isso para o certo. Rebeca usa da sua inteligência para convencer Jacó, de trapacear Esaú, exatamente porque Esaú não ligava para a progenitura. Então, vejam esse caminho. Né? Não é só o fruto de um engano, mas também é o fruto de uma astúcia. Seja astuto na hora de evangelizar. Nós precisamos pedir a Deus a graça de sermos homens e mulheres astutos para sabermos como dar o passo correto, como fazer a coisa correta. Vamos seguir com Judá, vamos seguir com José, senão a gente não termina hoje. E precisa terminar o Gênesis hoje. Então,
José vai ser chamado para interpretar o sonho do faraó, e o sonho do faraó é de que terá um período de seca, um período de abundância e um período de seca. E José vai ser a grande figura que irá conduzir, com a inteligência que Deus lhe concedeu, os egípcios no caminho correto. Eu acho interessante também esse texto, né? Ou seja, um homem que é descendente de Abraão e que tem a inteligência que vem de Deus, ou seja, tem um coração aberto a Deus, ele vai fazer os prodígios de Deus numa terra estrangeira, no Egito. E vai ser reconhecido por isso lá no Egito. Ele não vai ser reconhecido sendo um egípcio, ele vai ser reconhecido fazendo o sinal de Deus naquela terra. E sendo esse sinal de Deus na terra do Egito. No 42, recomeça a história de Israel. Parece assim, há uma pausa para que se narre a história de José, e desse que, tendo um coração aberto a Deus, compreende os sinais de Deus e dá um passo e corrige um caminho torto, que é o caminho da venda, do egoísmo, da inveja dos seus irmãos. E agora ele vai trazer todo o seu povo para o Egito. Então, ele vai encontrar no capítulo 42 os seus irmãos, que vão até o Egito para buscar mantimentos, né, para vender, para comprar mantimentos, e é ali que eles vão perceber, que José vai perceber que aqueles são os seus irmãos, de modo que eles vão dar um jeito de prendê-los, né? Escondendo as coisas. E é interessante, né? Por que que Deus não deu a mesma inteligência de José, por exemplo, para Judá ou para outros filhos de Jacó? Para que pudessem fazer a mesma coisa aonde eles estavam em Canaã. Mas não dá. Percebem? Muitas vezes a gente acha bonita a história de José, mas por que que Deus também não inspirou ali o coração daqueles que estavam em Canaã? Por quê? Exatamente, a história vai se unindo em pedaços para conduzir esse povo até o Egito. Então, para conduzi-lo até o Egito, precisaria passar por um outro processo. E qual vai ser o outro processo? Eles vão lá comprar alimento porque estão com fome. E nisso o José vai esconder os produtos, aí vai prendê-los, vai pedir que tragam Benjamim, e aí Benjamim vai vir, que Benjamim é realmente o irmão de José, e depois José vai pedir para que todo o povo traga, que venha todo os seus irmãos venham todos para o Egito. E é aí que vai ter o grande encontro de José com Jacó. Isso daí está no capítulo 46. Israel, né, Jacó, enviou Judá na frente a José para que estes comparecesse diante dele em Gesem. E eles chegaram à terra de Gesem. José preparou seu carro e subiu ao encontro de seu pai Israel. Ao vê-lo, lançou-se ao seu pescoço, beijando-o, chorou longamente. Israel disse a José: Agora posso morrer, depois que vi teu rosto e que ainda estás vivo. Então José disse a seus irmãos e à família de seu pai:
Vou subir para comunicar ao faraó e lhe dizer: meus irmãos e a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Estes homens são pastores. Eles se ocupam com o rebanho e trouxeram suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Assim, quando o faraó vos chamar e perguntar qual é a sua profissão, vós respondereis: teus servos se ocupam de rebanho, desde a tenra idade. Desse modo, podereis permanecer na terra de Gesem. Com efeito, os egípcios têm horror aos pastores. Foi, pois, José comunicar ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence. Eis que estão na terra de Gesem. Ele tomara 5 de seus irmãos e apresentou ao faraó. E o faraó perguntou: qual que é a vossa profissão? Eles responderam: teus servos são pastores. Eles lhes disseram também ao faraó: viemos habitar nesta terra porque não há mais pastagem para os nossos rebanhos. Então o faraó disse a José que eles habitem na terra de Gesem, e se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos como administradores de teus próprios rebanhos, de meus próprios rebanhos. E a partir daí vai construir todo o caminho do povo de Deus em Israel, no Egito, desculpa. Ou seja, não só a inteligência do José como administrador, mas também os filhos de Jacó como cuidadores dos rebanhos que os egípcios não gostavam de fazer. Ou seja, José consegue achar um caminho para que seus irmãos possam trabalhar e não serem escravos. E eu gostaria de finalizar o dia de hoje com a bênção de Jacó sobre os seus filhos. Capítulo 49. Jacó chamou seus filhos e disse: reuni-vos, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Só antes disso, quem salva ou quem constitui o povo de Israel não é o filho mais velho, não é Judá, mas quem é o filho da amada, ou seja, aquele que é o que é da progenitura, aquele que deveria ser o progenitor. José é o progenitor. Mas por que que ele é o progenitor? Exatamente porque ele é o primeiro filho da amada, da Raquel. O segundo é Benjamim. O de Lia é Judá. Mas a descendência da amada vem de José. José é o primeiro filho. A mesma coisa se nós compararmos Abraão com Sara, Abraão com Agar e Abraão com as outras concubinas. O filho primogênito é o Isaque, porque o Isaque é o filho da Sara. O José é o filho da Raquel, é o filho da amada. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, escutai, Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias de minha virilidade. Cúmulo de altivez e cúmulo de força, impetuoso como as águas. Não serás colmado, porque subistes ao leito de teu pai e profanastes minha cama contra mim. Ou seja, pecou. Simeão e Levi são irmãos. Seus tratos são instrumentos de violência. Que minha alma não entre em seu conselho e que meu coração não se una ao seu grupo, porque na sua cólera mataram homens, em seu capricho mutilaram touros. Maldita sua cólera por seu rigor, maldito seu furor por sua dureza. Eu os dividirei em Jacó, e eu os dispersarei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão está sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão diante de ti. Ou seja, já dá para saber que o texto é composto pelo povo de Judá.
né, pelo povo do sul, porque elogia Judá, que não é uma pessoa das mais honestas que tem. Judá é um leãozinho da presa, meu filho tu subistes. Agacha-se, deita-se no chão como um leão, como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e que lhe obedeçam os povos. Ou seja, ele já diz que o texto está construído que essa bênção vai ajudar, exatamente porque Judá é o reino que se constituirá com Jerusalém. Liga a vinha seu jumentinho, a cepa o filhote de sua jumenta. Lava sua roupa no vinho, seu manto no sangue de uva, seus olhos estão turvos de vinho, seus dentes brancos de leite. Neste verso aqui se encontra o relato da entrada do Senhor em Jerusalém e a morte dele porque lavou as suas vestes no vinho, né? Os padres da igreja veem muito isso aí. Zabulon reside à beira-mar, é marinheiro, sobre os navios tem Sidônia ao seu lado. Isacar é um jumento robusto, deitado entre a dupla mureta. Ele viu que o repouso era bom, que a terra era agradável, baixou o seu ombro à carga. Dan julga seu povo como cada tribo de Israel. Dan é uma serpente sobre o caminho. Em tua salvação eu espero, ó Senhor. Gade, guerrilheiros o guerrilharão, e ele guerreia e o fustiga. Asser, seu pão é abundante, ele oferece manjares ao rei. Naftali é uma gazela veloz, que tem formosas crias. O reino de Naftali é o reino do norte. José é um rebento fecundo perto da fonte, cujas canas ultrapassam o muro. Os arqueiros o exasperam, atiram e se aborreceram. Mas seu arco permanece firme e seus músculos de seus braços ágeis. Pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai que te socorre, por El Shaddai que te abençoa, bênçãos do céu do alto, bênçãos do abismo deitado abaixo, bênção das mamas e dos seios, bênção de teu pai te elevaram, sobre bênçãos das montanhas antigas, sobre as aspirações das colunas eternas, sobre eles venham sobre a cabeça de José, sobre a fronte do consagrado entre seus irmãos. Benjamim é um lobo veroz de manhã, devora sua presa até a tarde e reparte seu despojo. Ou seja, ele exalta Judá porque faz parte da exaltação, já que o texto foi escrito pelos descendentes de Judá, mas a grande bênção está em José. José é o homem que vai ser abençoado realmente. É aquele que vai acolher esta bênção de Deus de forma muito especial. E o texto vai acabar com o capítulo 50, com a morte de Judá e com a morte de José. Tudo isso no Egito. Então, só para finalizarmos, começamos com a criação que vem constituindo e formando esse povo, a história de Noé e seus filhos, depois começamos Abraão. Abraão com Isaac, Abraão e a promessa, depois nós vamos ter Isaac, aí nós vamos ter Jacó e a promessa de Deus a Jacó. Depois de Jacó, nós teremos José e a promessa de Deus a José, e ali se constitui, então, este povo de Deus no Egito. Então, o povo de Deus já estava na terra prometida. Quando eles sobem para o Egito, eles sobem para o Egito exatamente por causa da fome.
E é lá no Egito que eles vão constituir e fazer realmente uma experiência de Deus, que é o que vai começar o livro do Êxodo. Então, o livro do Êxodo é a entrada desse povo, a história da libertação desse povo. O Gênesis, então, é a história da constituição desse povo. O Êxodo vai ser a história da grande libertação e o sinal da experiência desse Deus. Já falei muito hoje. Vocês também não viajei muito, mas estamos aí, deixa eu só parar. O povo fez alguma pergunta, chefa? Fez não. Não? Tá todo mundo com frio, tá todo Tá, mundo todo querendo mundo. dormir. Eu sabia que eu ia falar muito de Gênesis, porque eu acho que a gente precisa entender bem esse conjunto histórico. Muitas vezes a gente lê o texto numa corrente histórica que não existe. Então nós vamos tomar cuidado com isso, né? Gênesis é um texto construído após o exílio. É como se eu precisasse resgatar a minha história. Nós não temos tradição disso, nós, migrantes, imigrantes brasileiros. Porque, como muitas vezes a história foi muito triste, fugiu de guerra, fugiu de fome, veio de navio, foi um sofrimento, então parece assim, eu não quero lembrar do passado. Eu vim do lugar que eu não tinha condição e isso, aquilo. E nós parece que não gostamos muito de contar a nossa história. O povo de Israel gosta de contar a sua história. E eles decidiram iniciar o livro principal deles contando como Deus fez-se presente na sua história. Como Deus foi norteando esses caminhos. Então, quando a gente fala da história da constituição do Gênesis, é nítido que estes textos, muitos deles já deviam ter existido, mesmo no exílio, antes do exílio. E por que eles foram ordenados dessa forma? Porque os sacerdotes que constituíram o texto decidiram que essa era a forma mais lógica de constituir daquilo que eles vinham ouvindo, né? Nós estamos falando de textos de 5, 6 mil anos atrás, que foram compostos aqui há 2.500 anos, vamos assim dizer, né? 500 anos antes de Cristo. E se decidiu compilar tudo isso num único conjunto e juntar todas essas histórias e formar o que é chamado livro do Gênesis. Quando nós entrarmos semana que vem no Êxodo, aí o texto é um conjunto único, que inicia numa coisa e vai até o fim. Mas é interessante que aí nós vamos ver um texto que traz uma marca bastante interessante. Qual é? É a história do Êxodo, que é a história de Moisés, permeada pelas leis. A necessidade das leis, que vai ser a discussão da primeira leitura desse domingo, né? A lei não pode ser o fundamento, a lei mosaica. E aí nós vamos entender que eu preciso colocar a história de Moisés, mas eu preciso ir enfiando no meio dela as leis para que as pessoas tenham credibilidade dessas leis. É como se a gente contasse a história e usasse dela para ensinar as crianças como obedecer. Então, você conta uma história bem bonitinha e você coloca uma regra. Tem que fazer isso, tá vendo? E aí a criança fica iludida. Então, a história de Moisés vai ser mais ou menos esse misturar dessas histórias. Certo, meu povo? Então, vamos pedir a benção de Deus e nós nos reunimos na próxima quinta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém. Amém. Fiquem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. E se cuidem bem, que vai fazer frio essa noite. Boa noite. Bom Boa friozinho. noite. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite.